A paz de Deus, hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2020, e eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica para a sua vida. O texto de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12. O texto diz o seguinte: Moisés e a glória do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir a este povo, mas não me destes saber a quem has de enviar comigo. Dissestes também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. A reflexão que eu trago para vocês nessa terça-feira fala da busca de Moisés pelo esplendor da glória do Senhor. Moisés, até o trecho de Êxodo 33, ele sabia que o Senhor era com ele. Deus tinha deixado sobre Moisés uma promessa enorme dele e daquela nação que o acompanhava entrarem na terra prometida. Moisés, inclusive, relata isso a Deus, que Deus dissestes a ele que o conhece pelo nome e que ele, Moisés, havia achado graça aos olhos do Senhor. Mas Moisés queria, de alguma forma, uma prova do poder de Deus. E é aí que Moisés, de uma forma muito insistente, chega aos pés do Senhor e roga para que, diante da graça que Deus lhe colocou, ele pudesse conhecer os caminhos do Senhor, a fim de que achasse ainda mais graça diante de Deus. Mas, acima de tudo, Moisés roga para que Deus considere que aquela nação não seja apenas uma nação, mas que se constituísse como o verdadeiro povo de Deus. Diante de toda a insistência, de todo o discurso, de toda a sinceridade do coração de Moisés, o Senhor lhe responde: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É importante a gente pensar que a cada momento em que a gente roga a Deus para que Ele ache graça aos nossos olhos, que a gente também possa desejar diante do Senhor que Ele mostre a nós o caminho dele. E aqui a gente já aprende algo muito importante. Moisés não pede para que Deus encontre os caminhos dele, mas que ele possa se encontrar com os caminhos do Senhor. Achar graça diante de Deus nos coloca em condição de podermos acompanhar os passos, a vontade, os desejos, os caminhos de Cristo Jesus. Achar graça diante de Deus
é saber que na medida em que Ele nos responde, Ele nos permite usufruir da sua presença e também nos dá descanso. Mas Moisés, com a sua extrema sabedoria e busca de intimidade diante de Deus, ele traz uma das frases mais impactantes da Bíblia. Ele diz: se a tua presença, Senhor, não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Sabe o que a gente pode aprender com uma frase tão impactante como essa de Moisés? Afinal, se Deus não for conosco, por que queremos nós ir em direção a algum lugar, a algum projeto, a algum sonho, a alguma perspectiva? Que garantia há para mim e para a sua vida seguir qualquer sonho, qualquer desejo, se Deus não for conosco? Se Deus não for conosco em nossos projetos e nossos objetivos, então é melhor permanecer aonde estamos. É melhor não sair do nosso lugar até que Deus, Cristo, apareça e diga: eu estou convosco, eu irei convosco. A promessa de Deus é que na medida em que Ele nos acompanha, a sua presença se fará presente em nossa vida e Ele nos dará descanso. Porque Moisés estava indo em direção a uma jornada que não era apenas espiritual, era física. Essa nação, esse povo que foi escolhido, que pediu para ser o povo de Deus, teve que caminhar. E o caminho, a trajetória, sempre nos fala de um movimento de cansaço, de desgaste, de entrega. Mas Deus promete nos dar descanso. Em seguida, Moisés afirma exatamente isso que eu estou colocando para vocês. Acaso a única forma que existe, afinal, de sabermos que somos separados pelo Senhor, não é o fato de andares conosco? Então, não bastava só para Moisés ser tido como uma nação eleita. Ele queria que Deus se fizesse presente no meio do seu povo e andasse com o seu povo. Mas além disso, Moisés tem uma outra consciência também muito bonita. Aquele povo havia sido separado de todos os povos que existiam sobre a face da terra. Aquele povo era diferente. Aqui a gente vê que quando a gente se converte a Deus, quando a gente aceita a Jesus Cristo, quando a gente busca uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, nós já estamos automaticamente separados do mundo. Ou devemos estar automaticamente ou necessariamente separados do mundo. O povo que é eleito pelo Senhor é um povo que é diferente e que veio para fazer a diferença. Por isso que devemos evitar toda forma de julgo desigual. Como que eu sou escolhido por Deus por ser diferente, irei me comportar da mesma forma que as outras pessoas lá do mundo se comportam? Deus nos escolheu por sermos diferentes e para fazer a diferença. Eu vou repetir. Deus nos escolheu por sermos diferentes e para fazer a diferença. A intimidade que existia entre o Senhor e Moisés era tão grande que Deus não negava a Moisés o fato de que achartes graça aos olhos dele. E dizia mais o Senhor. O Senhor dizia que conhecia Moisés pelo próprio nome. Olha que intimidade, né? Porque muitas vezes a gente passeia pelo mundo, a gente encontra tantas pessoas, a gente até as vê, mas não as conhece. Às vezes a gente até as conhece, mas sequer sabe o nome delas. Ser reconhecido por Deus e ao mesmo tempo ser chamado pelo nome por Deus fala de uma relação de intimidade, de cumplicidade. É um Deus que nos conhece. Quando Deus diz que conhece o nosso nome, Ele está dizendo que Ele conhece a nossa origem. O nome é aquilo que nos individualiza. Não são todas as pessoas que vão ter o mesmo nome que você tem, né? O nome fala muito da nossa singularidade, da nossa individualidade, de sermos diferentes diante do Senhor. Quando Deus diz que nos conhece pelo nome,
Isso quer dizer que Deus também conhece a nossa história. A nossa história e o nosso nome são duas coisas que caminham correlatas. A biografia de todo homem é a biografia do seu próprio nome. Mas Moisés, por algum motivo, ainda muito insistentemente, continuava rogando a Deus para que Deus mostrasse a sua glória. Aqui a gente tem que ter um aporte um pouco mais crítico. Afinal, Deus já havia mostrado a sua glória para Moisés. Por que Moisés ainda insistia tanto em ver a glória do Senhor? Talvez a gente não saiba uma resposta para isso. Mas sabe algo que me vem à mente? A glória de Deus é algo tão maravilhoso, tão fantástico, tão gostoso de ser vivido, de ser sentido, de ser visto, que Moisés queria isso a todo o tempo. Pode ser também que de alguma forma Moisés ainda permanecia inseguro, não muito confiante que Deus estaria com ele, mas independente da insegurança ou dessa extrema vontade de querer ter cada vez mais e mais de Deus, Moisés se colocou diante do Senhor e rogou. E aí o Senhor respondeu de uma forma também muito impactante a Moisés, diante de mais uma oração, de mais uma petição. O Senhor diz: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Olha, duas coisas muito importantes. A primeira, porque existia uma promessa da bondade de Deus perante Moisés, e existia também uma outra promessa de Deus, de que ele proclamaria o nome do Senhor. É isso que a gente espera a todo momento dessa relação com Deus, que essa relação de intimidade, de amor, de aconchego possa se converter em bondade para nós. Porque nós não merecemos, somos falhos, somos pecadores, somos errantes, mas a gente busca a bondade de Deus. E poder sentir, viver, Deus proclamar o nome do Senhor sobre as nossas vidas é uma das maiores honras que a gente pode ter. Em seguida, Deus inclusive diz algo também muito profundo. Ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Apesar de tudo e sobretudo, o Senhor é justo. O Senhor sabe que a misericórdia deve ser tida em relação a quem tiver misericórdia. O compadecimento deve ser voltado a quem compadecer. Tem algo que a gente espera de Deus que primeiramente precisamos trabalhar em nós. A misericórdia e o compadecimento vêm do Senhor, mas também precisa vir até a nós. Em seguida, e aí é o ponto que eu gostaria de encerrar essa reflexão bíblica, Deus diz a Moisés: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Homem nenhum pode ver a face de Deus e viver. Sabe o que bem possivelmente podemos aprender desse versículo? A primeira coisa é que ver a face de Deus é de uma grandeza, de um poder, de uma majestade tão grande que nós não poderíamos jamais suportar essa presença física de Deus em nossas vidas. O poder de Deus, ele é tão exaltado, tão grandioso, que como meros humanos, ainda atravessados pela carnalidade, pelo pecado, essa própria grandeza nos consumiria inteiros, nos consumiria vivos. Não temos estrutura como os seres carnais para aguentar a grandeza de um Deus. Mas um outro ponto importante que eu busco aprender a partir dessa reflexão, é porque por algum motivo Deus não queria que Moisés visse a sua face. Quando a gente ama ou conhece alguém pela estética, pela aparência física, pelos atributos que nos caracterizam enquanto seres humanos, a gente se prende especificamente à imagem.
E até então, todo o poder de Deus diante de Moisés foi de uma relação de sentimento, de afeto, de espiritualidade, de sinceridade, de verdade. Precisamos aprender a amar o outro, não pelo que o outro é, pela face que tem, pela face que representa, pela beleza que possui. Continuo insistindo que devemos amar o próximo em espírito e em verdade. A face é apenas uma ilustração, uma imagem. Nós somos muito mais do que a face. Há uma grandeza espiritual dentro de nós muito grande, que quando conectada à presença, ao amor, ao desejo de Cristo sobre as nossas vidas, isso nos faz resplandecer. Então que possamos, nessa terça-feira, buscar a face do Senhor, mas não naquilo que há de mais estético, de mais representativo. Não é isso que a gente busca. Se encontrar com a face do Senhor é se encontrar com a sua majestade, com o seu poder, com o Espírito que Ele traz a nós, com o amor que Ele deposita sobre as nossas vidas. Que possamos, no dia de hoje, assim como Moisés disse, não levar nenhum plano adiante se essa não for a vontade do Senhor. Se Deus não estiver conosco, é melhor permanecermos aonde estamos, até que Deus possa se achegar a nós, se colocar presencialmente perante todos que rogam a Ele e a partir dessa presença mostrar os caminhos dele para as nossas vidas. Novamente, a paz de Deus para todos vocês. Se Deus quiser, encontro vocês numa próxima oportunidade, na quarta-feira. Super abraço, um bom dia, que Deus os abençoe.